Eu tô num momento da vida em que eu estou em formação em psicanálise, estou construindo o meu método de autoconhecimento e construindo uma empresa de organização de eventos. E esse processo está me fazendo olhar para trás de um jeito diferente. E uma coisa que ficou comigo esses dias foi os quase da minha vida. Tipo, sabor que o povo tá falando agora, é o quase da minha vida. Sabe aquelas situações que quase aconteceram? Aquela oportunidade que quase veio, a decisão que você ficou lá em cima do muro, mas não tomou? Aquela versão que você quase se tornou? E eu sempre olho para esses momentos com um pouco de dor. Mas eu tenho entendido que isso é algo que eu posso mudar e eu posso olhar de diferente. E eu vou compartilhar isso com vocês. Bom, o primeiro ponto aqui é que existem alguns momentos em que você deixa de falar, deixa de agir, deixa de fazer pequenas coisas que podem mudar, né? Então, um emprego que você não pediu, uma conversa difícil que você ficou ensaiando 1000 vezes, mas você nunca teve, ou até detalhes da sua vida que você ficou imaginando, mas nunca começou a pôr aquilo em prática. Esses são os quase decisões, e isso tem um custo silencioso, né? Então, eu tenho aprendido, junto com a psicanálise, que tá me mostrando que evitar uma decisão também é uma decisão, e que no meu inconsciente não fica neutro ali quando eu faço isso. Na verdade, ele tá trabalhando. E às vezes ele tá criando mais ansiedade, mais essa sensação de que a vida tá passando e que eu tô parada ali na janela assistindo. E o que eu sinto que me paralisa de verdade, quase sempre é um medo. E não é um medo assim de fracassar, de errar, mas é do que vem depois daquilo, que é o que eu não conheço. Entende? Eu ter que me responsabilizar, de não ter mais desculpa para dar. Então, eu tem uma pergunta que eu sempre faço, vou trazer para vocês, é que tem alguma decisão que você vive adiando e no fundo já sabe qual que é a resposta? Um outro ponto aqui é que a gente vai falar sobre oportunidades. Um projeto que não saiu, um curso que você quase fez, uma porta ali que quase se abriu. E eu percebo que tem duas forças que ficam trabalhando, e inclusive com os estudos da psicanálise me ajudou a distinguir as duas, né? Que existe uma sabotagem ali do nosso inconsciente e um outro lado que é a própria proteção de nós mesmas, tá? Então, a sabotagem, ela acontece quando existe um padrão, tá? Então, você quase chega lá, mas sempre tem alguma coisa que acontece e aí você volta. Então, aí é bom a gente perguntar, eu que criei esse obstáculo, o que em mim acredita que eu não mereço chegar naquele lugar? Eu não mereço ter aquilo, tá? Então, vamos supor que você começou a ganhar um pouco mais de dinheiro e de repente a geladeira estraga, o carro quebra, enfim, essa sabotagem, né? De que alguma coisa vai dar errado. E tem o outro lado de que às vezes o que a própria vida vai te desviar para aquilo que não é seu, mas não por falta de capacidade, mas porque inconscientemente
tem alguma coisa ali que não estava alinhado com quem você era e com quem você está se tornando, tá? Então, esses quase, ele tem seus benefícios e seus malefícios, né? A gente precisa analisar de todos os lados. Então, qual que é a diferença? Tá no padrão. Se for uma coisa que tá sempre repetindo, a gente precisa olhar isso com mais cuidado. Agora, se for uma vez ou outra, pode ser que isso esteja mesmo te protegendo, tá? E também tem, acho que aqui é um ponto também que me pega muito, é aquele quase versão de mim mesma, quase me tornei aquilo. Então, é aquele momento que eu permiti ser diferente em alguma coisa, eu quase falei o que eu senti, eu quase escolhi o que eu queria de verdade, mas eu não me posicionei, eu não fui inteira, eu travei ali. Então, essa resistência, ela não é uma fraqueza, mas é uma própria defesa que a nossa psique cria para proteger de alguma coisa, que naquele momento ali da tua história, para você parece perigoso, porque pode ser que você vai ser mais exposto, você vai se sentir rejeitada, enfim, você vai ocupar um espaço ali desconhecido. E o mais curioso é que essa versão, essa quase versão, é exatamente o que o autoconhecimento vem romper na gente. Então, aí eu olho para trás, eu vejo quantas vezes que eu fui essa quase Lara que eu queria ser, e hoje no meu processo, onde, né, eu tô me aprofundando, eu entendo que isso foram testes, foram ensaios, foram camadas que eu ia precisar viver, passar para eu entender mais profundamente. Então, eu não vejo como algo ruim, eu vejo como uma descoberta. E isso é fantástico, porque é onde a gente consegue mudar, onde a gente consegue mudar a rota. Entende? Então, se você chegou até aqui, eu quero te deixar com isso, que esse seu quase não quer dizer que você falhou, mas é uma trilha, entende? É uma trilha que te trouxe até aqui. Ele te mostrou que ainda existe um medo, que tem alguma coisa que você precisa acordar ou você precisa desviar. E essa quase versão de si mesma, que não aconteceu, ela vai diminuindo cada vez que você escolhe se conhecer de verdade. E o autoconhecimento começa quando você para de viver nesse quase. E você começa a habitar em quem você realmente é. E se esse vídeo começa a tocar em algum ponto em você, né, e desse quase, o que quase, né, aconteceu na sua vida e o que te ensinou, escreve aqui nos comentários que eu quero ler. E se você quer ir mais profundo nesse processo, entender os seus padrões, os seus medos, o que te impede de ser inteira, eu tenho um espaço criado especialmente para isso. O link tá aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo.